Você vai deixar a criança fazer aquilo que o bom senso diz para você, isso é normal. Não, isso pode, isso está certo. Mas aquilo que não está certo é não. A criança quer subir em cima da mesa. É normal ficar de pé em cima da mesa? Não, não é normal, além de ser perigoso. Não vai ficar. Vai botar no chão imediatamente. Pode chorar, pode berrar, pode gritar. Então é saber distinguir o que eu posso deixar, o que eu não posso. Esse é o processo de educação, né? Para que a criança vá tendo esse discernimento e sabendo que não é tudo o que quer, que é possível, que não ganha no grito todas as coisas que quer. Por que se fala tanto e se perde tanto no não colocar limites? Porque nós vivemos um tempo atrás onde os limites eram colocados pela força, pela pancada, pelo grito, pelo medo, pela ameaça, que filho tinha medo de pai, como diz, bastava o pai olhar que a criança já obedecia. Isso era obediência pelo medo. A obediência, mas não era construtiva, não basta obedecer. Precisa ver se o método que eu estou usando para que a criança me obedeça é construtivo. Eu não consigo que a criança me obedeça porque eu grito, porque eu ameaço, porque chantageio, porque bato. Isso não tem mérito, isso ao contrário é inadequado. É inadequado. Então, a criança obedecer dentro de um processo de aprendizado que ela vai incorporar na sua vida, né? Então, é preciso obedecer para se preparar para a vida. Quando colocar limites? Desde que nasce. Nasceu, você já começa. É aquela criança que mama, está satisfeita, mamou o peito, está sequinha, está bem cuidada. Aí você põe na cama, ela começa a chorar, a gritar, porque quer o colo, quer ficar o colo às 24 horas do dia. E ela precisa aprender já a desenvolver a independência, a autonomia, essa separação. Vai ter muitos momentos de ligação com a mãe, sim, mas tem que ter momentos de vivenciar a separação. Então, aquela hora que você põe na cama, a criança chora e grita, e você sabe que está tudo atendido, que aquele choro é um choro de dominação, e você vai deixar a criança chorar. Daqui 5 minutos está dormindo. Daqui 5 minutos está dormindo. Então, esse educar, como eu disse, é desde que nasce, porque a criança tem comportamento de dominação dessas situações desde que nasce, tá certo? A primeira condição, você começa dizendo o que você quer. Mesmo que seja uma criança pequenininha que não entenda, que não vai obedecer pela palavra, como eu já disse. Mas comece dizendo, filho, não faça isso. Filho, faça isso. Diga o que você quer. Primeiro passo, diga o que você quer. Você dê a ordem. E está aí, entre aspas, é ordem, não é pedido. Eu estou dando uma ordem. Não é, filhinho, não faz isso não. Isso não é ordem, isso é um pedido. A criança aceita, faz se quiser, porque eu estou fazendo um pedido. Então, começa por aí. Diga o que você quer claramente, filho. A mamãe agora não vai aí brincar com você. Isso acontece muito aqui no consultório. A mãe está sentada para conversar comigo, o filho está brincando ali assim ao lado e exige que a criança vá lá brincar com ela. E muitos saem e vão lá brincar com a criança e fica de lá falando comigo e à distância. Eu já entrei no segundo item, que é diga o que você quer, explique o motivo. Filho, não mexa nisso porque isso é perigoso. Não mexa nisso porque isso pode estragar. Com poucas palavras. Você vai explicar com poucas palavras. Sabe como os pais erram? Fazendo sermão. Porque a mamãe gosta tanto de você, a mamãe te ama, a mamãe faz comidinha para você, e a mamãe brinca com você, e a mamãe faz roupinha e leva você para passear, e você não obedece a mamãe. Sermão, isso não existe, isso não funciona. Não caiam nesse equívoco. A criança pequena não vai obedecer pela palavra. Então, primeiro, diga o que você quer com tom de ordem. Não é um pedido. Filho, não faça isso. Tom de ordem é falar baixo, não precisa nem falar alto. Filho, não faça isso. Filho, faça isso, faça aquilo. Falando baixo, mas o tom é de ordem. Explica o porquê. Filho, por isso e por isso e por isso. Tá? Terceira condição. Fale, já citei até, fale em tom de ordem. Quando eu vi a palavra ordem, já lembrei de, você vai falar em tom de ordem. Diga o que você quer, né? Que é uma ordem,
explique com poucas palavras, em tom de ordem. E 4, fale uma vez só. É uma vez só. Não fale 2 vezes. Não repita. Não fique insistindo e a criança continua lá fazendo o que quer e você dizendo não faz, filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Daqui a pouco você está gritando, está berrando, está batendo, ou daqui a pouco você larga para lá e a criança sabe que vai continuar fazendo e fica por isso mesmo. E aí você perde a autoridade, porque o que você fala não acontece, ameaça coisas que não vai cumprir. Então, se perde nesse processo. Essa que é a questão. Não se percam. Saibam conduzir esse processo de conseguir que a criança faça o que você quer, porque é o certo. Essa sequência simples. Então, fale apenas uma vez. Aí você vai... A criança vai obedecer? Não, não vai. Vou voltar aqui. Você vai falar, filho, não faça isso, não mexa nessa tesoura, porque isso é perigoso. Isso pode machucar. 2 palavrinhas. Né? Não mexa nessa faca, porque é perigoso, pode machucar. Ela vai obedecer? Não, não vai. É normal se obedecer. Não vai obedecer. E aí você já está falando isso e já está se preparando para o item seguinte, para agir, para executar a ordem que você deu. Fala uma vez só. A seguir, você vai lá e vai executar essa ordem como: filho querido, te amo. Não é passar pausa, não. Filho querido, te amo, mas isso aqui não pode. A mamãe já explicou, dá licença. Tomei, tá comigo. O celular que não pode mexer, meus óculos que estavam quase quebrando, a faca que é perigosa, a tesoura. Eu tomei. É agir, é fazer aquela ordem acontecer. E aí vem essa última condição, que é: permita a reação da criança, sem voltar atrás. Quando você frustrou a criança, ela queria aquele celular, você não deixou. Queria abrir sua bolsa e jogar tudo no chão, você não deixou. Ela vai chorar, vai gritar, vai espernear. Aí é outra fase fundamental. Permita. Deixa ela chorar. Ela chora 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tem criança que tem capacidade de chorar 1 hora, até mais. Eu digo, se ela é capaz de chorar 1 hora, seja capaz de escutar o choro 1 hora. E aí ela vai ver que isso não funciona. Sabe como é que isso tem o fundamento e o resultado? Ela vai ver que aquele choro não funciona. Isso não funciona. No dia seguinte chora menos, depois não chora mais, porque sabe que o choro não vai funcionar. Então isso é muito importante. Eu até digo assim, pai e mãe que não sabe ouvir choro, não sabe educar, não consegue educar. Não consegue educar. Precisa aprender a ouvir choro. Sabendo que é um choro de manipulação, que é um choro de dominação. Tanto é que se você deixa a criança fazer, o choro acaba imediatamente. E quando você permite a criança fazer o que quer, você está dizendo chore, berre, grite, que você consegue. Percebem? Que ensinamento terrível você está dando. Por isso que a educação amorosa. Eu estou frustrando a criança, estou tirando aquele objeto que é perigoso, mas que ele queria brincar, estava muito feliz e satisfeito. E estou dizendo, te amo. Filho, eu te amo, mas isso não pode. Percebem? Chama educação amorosa. Não tem grito, não tem chantagem, não tem ameaça, não tem engano. Percebem? Educação com amor. Firmeza e amor. Ser firme, sabe? Determinado no que você quer e falar de maneira amorosa. Amorosa, mais firme. Né? Filho, eu te amo. Sinto muito. Uma mãe outro dia me disse, doutor, na nossa casa, o sinto muito já pegou. Eu achei interessante. Lá nós, filho, sinto muito. E é exatamente isso. Sinto muito, filho. Filho, sinto muito, te amo, mas isso não. E permita a criança chorar. E não é porque ela está chorando meia hora que você precisa ficar explicando meia hora, tentando, ó, o passarinho, ó, isso, ó, o avião. Não, deixa ela chorar. Agora, se ela está chorando, olha que importante. Se ela está chorando do teu lado, que você não consegue conversar com a visita que está com você, que está na sua casa, você pode chamar alguém e dizer, leva ela lá para a sala, para o quintal, para a praça, vai dar um passeio na calçada. Porque você tem direito de conversar, ela tem direito de chorar, mas você tem o direito de conversar. Isso acontece muito aqui no consultório.
A criança ela exige tanta atenção e monopoliza, não deixa os pais conversarem, a gente não pode nem conversar, e se contraria, chora, grita. Quando a mãe tem um acompanhante ou o pai, eu digo, olha, sai um pouco com a criança. E às vezes a criança maiorzinha diz, não, eu não quero sair, não, precisa sair, sinto muito, vai sair. E não está certo, uma mãe e um pai vêm no consultório, não pode conversar com o médico, porque a criança não deixa. É essa história que fica a criança desobediente, que ninguém tolera, ninguém suporta. Você, pai e mãe, não pode receber uma visita na sua casa, porque quem domina, quem manda, quem determina tudo é a criança, que monopoliza todas as atenções. Percebe como é esse comportamento que não é adequado, que não constrói e que ninguém suporta, nem pai e mãe aguenta viver isso todo dia? Não aguenta. Então, é importante perceber que isso está acontecendo, mas está acontecendo não porque a criança é ruim, porque a criança é má, porque ela não recebeu os limites que precisaria ter recebido. Agora, é interessante, nunca é tarde, comece a pôr em prática. A mudança é muito rápida, à medida que você implementa essas ações. Então, o interessante é que são ações muito simples. É simples isso aqui. Mas isso tem toda uma técnica, isso eu aprendi na minha formação pediátrica e continuei estudando essa forma de... Então não precisa de uma terapia, de tratamento psicológico mais profundo, não é o caso, mas também não é não fazer nada, de ir levando do jeito que você acha, do jeito que você pensa, do jeito que você acha que é melhor, e que isso vai passar, isso muda. Né? Não. Enfim, frustrar com amor não traumatiza a criança, constrói, situa, dá segurança, prepara para a vida. Não há educar sem frustrar. Colocar limites é contrariar. Deixar a criança experimentar a frustração natural da vida. Quando eu permito isso, eu estou dizendo, você pode, você é capaz, eu confio em você. É exatamente isso. Não é abandono, não é desprezo, né? Não é. Porque a gente está vendo que é fundamental colocar limites. E muito do que existe aí dos desencontros de pais vivendo uma situação realmente difícil é por falta de limites, né? Ao lado daquela questão que eu citei da vivência do amor. Por que os pais têm dificuldade de colocar limites? Porque não aprenderam, porque não foram ensinados. Isso, infelizmente, não é feito, quando deveria ser feito. Eu digo que é um dos maiores benefícios que eu adquiri na minha vida, os maiores valores. Eu digo, um verdadeiro tesouro foi esse aprendizado com relação a orientar os pais como educar os filhos. Espero que você tenha aproveitado, compartilhe esse material, se inscreva nos meus canais, acione esse sininho, dê um like. Um grande abraço, Deus lhe abençoe.